Boa tarde, meu nome é Daniel. Eu venho aqui trazer uma palavra do Evangelho. E, e o que acontece? Na maioria das vezes eu falo do Evangelho, mas ultimamente tenho percebido que a maioria das pessoas tem algum tipo de contato com o Evangelho e muitas, assim, dessas pessoas se dizem cristãs, se dizem já conhecer o Evangelho, mas infelizmente essas pessoas estão contaminadas com o fermento e assim, geralmente o fermento fala sobre mal doutrina ou pecado, ou, ou a pessoa até com mal doutrina incluída na salvação a Cristo, que é somente por graça, por fé em Jesus Cristo, e o fermento nesse caso é a pessoa acreditar que ela precisa fazer alguma coisa além de somente crer em Cristo. É, é antibíblico, é demoníaco até falar que você tem que fazer alguma coisa que Cristo foi incapaz de concluir a obra dele no Calvário, que foi uma obra perfeita. Eu queria pedir também um pouquinho de desculpa, hoje está meio frio, então, devido ao meu AVC, minha boca está um pouquinho mais rígida aqui, tá ruim de falar, mas dá para entender. É, Então, vou ler umas passagens aqui, mas você só o versículozinho, assim, o início. É bom que vocês peguem depois e possam fazer a leitura do texto todo, é, entendeu? Pode ter maior compreensão. É, e no Evangelho, em 3 minutos com o Mário, poder receber mais a palavra do Evangelho. Tem agora Ainda Tempo também, que é um canal muito bom dos irmãos. Sempre tem pregação dos irmãos ao vivo, do Batista, dos irmãos lá, é muito bom. Eu recomendo bastante. E caso de dúvida, tem o respondi.com com o irmão Mário também, que vai fazer bastante diferença, porque, né, não é porque a gente é irmão, tá junto, no mesmo caráter, assim, para poder evangelizar, não é puxação de saco, não, mas é realmente porque não tem nada melhor do que experimentar uma comida sem fermento, entendeu? Sem a contaminação, não é exaltando, enaltecendo os irmãos, não, mas é porque realmente eles vão estar fazendo uma pregação que não vai ter o fermento. E outra coisa, mediante aos irmãos também pregarem, leiam a Bíblia junto com eles, quando eles falarem uma coisa, versículo, capítulo, peguem, atentem-se, para não ser enganado. O mal do homem é ouvir e não conferir. Se você tem a Bíblia, você pode conferir, confira. Só isso, sempre assim. Não importa quem pregue. Pode ser eu preguei, eu peguei, confere. Irmão Mário pegou, confere. Batista pegou, confere. Lineu pegou, confere. Irmão Fê, confere. Papa, confere. Seja quem for. Quem falar alguma coisa da palavra de Deus, ainda mais se você não conhecer a passagem, entrou uma pulguinha, uma dúvida, confere. Sempre se confira. Eu vou ler aqui um pouquinho, tá? E Jesus, olhando, lhes disse: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Marcos 8. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou Jesus a dizer, primeiramente aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia, que é hipocrisias. Lucas 12. E Jesus lhes disse: Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16. A gente consegue ver aqui
que Jesus, nesses 3 evangelhos, né, ele sempre está falando com os discípulos deles para poder ser cautelar, ficar longe, fugir desse fermento. E o que é esse fermento? Esse fermento aqui é mal doutrina. Porque quando algo quer colocar alguma coisa a mais do que o Senhor Jesus, tem um versículo aqui que eles vão perguntando a Jesus qual o sinal que ele poderia fazer para provar que ele era o Cristo, Filho de Deus, sendo que Jesus em todo o tempo fazia vários milagres entre eles. E mesmo assim, eles não criam. E Jesus não precisava mostrar, provar para eles quem era ele, porque ele já estava provando o tempo inteiro. Aquilo seria uma hipocrisia deles. Eles queriam uma prova de alguém que curava cego, curava coxo, curava manco a todo momento, multiplicava pão, peixe, e ainda assim eles não acreditavam que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E então, hoje em dia também funciona um pouquinho diferente. Eles falam que precisam fazer alguma coisa para poder ser salvo. Só Cristo não é suficiente para a pessoa se salvar. Isso é antibíblico, isso é uma má doutrina, isso é fermento puro. Quando eu falo que Cristo salva, mas aí eu pego e acrescento, Cristo nos salva. Então vamos fazer por onde, andar por onde, para que ele possa nos salvar. Ou seja, eu estou botando uma condição para que Cristo possa me salvar. A condição é, eu tenho que andar de uma maneira boa, eu tenho que ver por onde eu ando, eu tenho... Não, isso não existe. Entenda o seguinte, você creu em Cristo, automaticamente você é salvo unicamente por graça, favor imerecido. Se você pega e fala que você precisa fazer alguma coisa para manter a salvação, onde está a graça nisso? Não tem graça, aliás, não tem nem graça, porque você vai entender o seguinte, se é um favor imerecido, você não tem que fazer nada, você ganhou. A partir do momento que você fala que você tem que fazer algo para manter, você está fazendo alguma coisa. Então não é favor imerecido, é favor merecido. Ou seja, eu mereço, eu fui salvo porque eu fiz por onde, eu andei por onde, senão eu teria perdido minha salvação. Ou seja, isso é hipocrisia, é fermento. É quando você fala que Jesus não confia em Jesus. Você não está depositando a sua fé em Jesus. E é isso que é ter fé, é depositar a confiança em Jesus. Ter a certeza que como Jesus morreu no seu lugar, se é que você crê, que ele morreu no seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia, você tem a salvação, você tem a vida eterna. Não entra em julgamento. Já passou da morte para a vida. Entenda, quando você fala que Jesus... Quando você fala, você pode perder a salvação, você está dizendo, Jesus é mentiroso. Quando você fala, um salvo pode perder a salvação, você está dizendo claramente isso. Jesus é mentiroso. É isso que você diz. Porque se você entender que Jesus fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Todos que vêm a mim, a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum de todos aqueles que vêm a mim. Ou seja, Jesus ele dá certeza da salvação. Não tem como você perder a salvação, porque você não fez nada para conseguir. Como você vai perder algo que você não fez nada? É um favor. É um favor que você ganha do Senhor. É um favor que Deus te concede para todo aquele que crê. Só basta você crer que a salvação é por graça, favor imerecido, por graça. Entenda que graça não... eu sou salvo por graça. É que eu escuto muito isso. Desculpa não, porque eu estou enfatizando a graça tanto assim, porque muitas vezes eu escuto as pessoas falando, eu sou salvo por graça. Você pode perder... Eu pergunto, você pode perder a salvação?
Ah, claro que eu posso perder a salvação, se eu fizer não, espera aí, então não é graça, não é graça. Que pregação de que graça é essa? Observa, você está falando que você tem que fazer algo para pelo menos manter. Isso não existe, não existe. É graça, favor imerecido, é acreditar, confiar em Jesus Cristo, porque ele disse o quê? Que todo aquele que crê em mim será salvo. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, tem, agora, já passou da morte para a vida. É muito lindo, é belo ouvir uma coisa dessa, porque Cristo dá certeza da salvação quando você crê nele. E nada pode tirar dessa salvação. Em Romanos 8, vem dizendo que nada pode nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o porvir, nem o presente, nem principados, nem potestades, nem coisa alguma, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você crê em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. E ponto final. Quando você crê em Jesus, você tem a vida eterna. É triste ouvir pessoas que dizem crer em Jesus e ao mesmo tempo não creem, porque falam que podem perder a salvação. Eles querem imputar a ele um pouquinho da glória que deveria ser só de Deus, que deveria não, que é só de Deus. Observa, quando você fala que você tem que fazer algo para você conseguir alcançar a salvação ou para manter a salvação, glórias para você. Você vai chegar no céu. Olha, eu cheguei no céu porque Cristo Jesus morreu por mim e eu fiz minha parte. Eu fui obediente, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Observa. Isso você está querendo um pedaço da glória de Deus. Você está querendo cumprir aquela profecia que a serpente fez para o homem, dizendo que se comesse daquela fruta, seria como Deus. Você está querendo ser como Deus. Você está querendo tomar a glória que só pertence a Deus. Clama a Deus, sim, e pede só para tirar esse espírito, tirar isso da sua cabeça, da sua mente, do seu coração. Quando você pensar que você pode fazer alguma coisa para se salvar, observa quantos pecados pode chegar na presença de Deus, hein? Quantos pecados? Você tem capacidade de chegar na presença de Deus com quantos pecados? Com nenhum. Não tem como o homem chegar com nenhum. Ah, mas já acaba logo aqui, quer ver? Você pensa, não pensa? Você sabe o que eu estou falando, sabe? Você pensa, você tem pensamentos ruins. Nesse momento mesmo, você deve estar pensando pensamentos ruins sobre mim. Se você não está aceitando essa palavra, com certeza você está com raiva de mim. Ou seja, você já é réu de homicídio. Agora, nesse momento. Entende isso? Não tem como o homem se salvar. A palavra é bem clara quanto a isso. A gente é pecador. Todos. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, você é pecador, igual um assassino, igual a um bandido, um ladrão, igual uma prostituta, igual o que for. Então não tem diferença. A diferença de pecado é entre o homem. Para Deus não vai ter uma diferença, uma mentirinha ou um assassinato. É a mesma coisa. Se atenta para isso. Só crê em Deus. Quando você crê em Deus verdadeiramente, você é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele não te deixa permanecer no pecado. O Espírito Santo de Deus te constrange. Te constrange a você querer andar em retidão, andar no caminho certo. De certo que você vai continuar errando, vai continuar pecando, mas todo o tempo sabendo que você peca na carne.
mas o seu espírito, o seu homem interior, ele todo o tempo que está andando certo, correto na presença de Deus. Entende isso? Entende isso? A salvação é somente por graça. Por graça. Se você falar que você tem que fazer alguma coisa, você está dizendo que Jesus morreu de balde, como o Evangelho fala. Eu não lembro muito bem onde que está escrito isso, mas, se eu não me engano, é Romanos. Cristo morreu de balde. Se você acredita que você tem que fazer alguma coisa, está errado isso. Isso não é doutrina. Isso não é evangelho. O evangelho é Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. Creia em Cristo. Que agora você não tem mais pecado nenhum. Todos os seus pecados foram apagados, foram cobertos pelo sangue dele, pela expiação do sangue dele no madeiro. Creia somente em Cristo. Ele é que te guarda, ele que te fortalece, te dá força para você se manter íntegro e em retidão. Deus faz todas as coisas, só confia nele. Entenda isso. E a partir do momento que você, quando for falar que alguém perde a salvação, entenda, você se considera um cristão? Então, se você se considera um cristão, você é das ovelhas do Senhor, certo? O Senhor tem como perder uma ovelha? Jesus Cristo fala: meu Pai que mais deu é maior que todos. E ninguém pode arrebatar uma ovelha sequer da mão do meu Pai. É ponto. Você falar que você perde a salvação, certamente você não esteja fora de si. Você não está entendendo que você está chamando Cristo de mentiroso, porque foi Cristo quem falou. E se Cristo falou, eu acredito, eu confio. Confie também, creia em Cristo. Ele faz tudo. Ele faz por todos aquele que crê nele. A Bíblia já fala: quem crê em mim tem a vida eterna. Fique com Deus. Espero que essa palavra entre no seu coração e germine e traga a luz que é Cristo para a sua vida. Boa noite.